Em um reino gelado repleto de tradições, a bruxa Maia acredita finalmente ter encontrado seu lar. Mas viver um romance proibido com um príncipe pode ser muito mais arriscado do que enfrentar as vozes do seu passado. E para lutar pelo que acredita, ela vai precisar levar a sua magia ao limite. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Quem aí tava com saudade do universo da Vila Silenciosa? Se você tava com saudade, ela vai acabar agora lendo A Coroa de Faia. Esse é mais um conto de fantasia desse universo que tanto amamos e que dessa vez não vai se passar na vila. Vai para bem mais longe que Páfalor. Mas não se preocupem, porque a essência do universo da Vila Silenciosa está bem presente aqui também. Nesse lançamento de Giovanna Salomão, autora de fantasias que vocês já conhecem bem, porque ela nos trouxe esse universo mágico da Vila Silenciosa, e eu já falei com vocês aqui antes sobre ele, porque já tem 3 contos da vila e eu falei de todos esses contos, esse é o 4º conto. E nesse 4º conto vocês vão viajar em 53 páginas, que vai lhes mostrar uma narrativa contada em primeira pessoa, acompanhando aqui o ponto de vista de Maia. Vocês lembram de Maia? Maia foi um nome trazido lá em Os Pássaros de Cedro, o primeiro conto de toda essa saga fantasiosa que é a Vila Silenciosa. E é por esse motivo e alguns outros também, né, que essa história, diferente das outras, não deve ser lida de forma independente. Não recomendo de jeito nenhum vocês fazerem isso, porque tem várias coisas trazidas aqui que faz parte já da história que a gente já conheceu. Então os outros vocês podem até ler de forma independente, na ordem que quiserem, mas esse aqui não. Para ler esse tem que ter lido os outros 3. Coisa que não vai ser nenhum sacrifício, porque é tudo maravilhoso. Então aqui não vai ser trazido apenas pequenas referências, como rola nas outras histórias. Aqui tem história a mais envolvida, referências muito mais intensas. E vocês vão ver que mesmo fora da vila há tantos anos, a vida de Maia segue ligada àquele lugar. E ligada de uma forma que talvez ela nem imaginasse. Ficou curiosa? Então, por favor, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de leituras incríveis para vocês. Não esquece de clicar no sininho de notificações para garantir que você sempre vai receber notificação dos vídeos novos. Bom, como eu estava dizendo, nessa história vocês vão conhecer Maia. E quem é Maia? Maia é uma bruxa muito poderosa, que já é adulta aqui, diferente da primeira protagonista que conhecemos nas histórias da vila, que era uma adolescente. E se por acaso você se lembrou aí e tá se perguntando se é, sim, é. Maia é irmã mais velha de Maeve. E nós não conhecemos muito de Maia em Os Pássaros de Cedro porque a gente já sabe que ela foi embora. Ela é mais um nome que paira do que realmente uma personagem presente. E agora sim a gente vai conhecer mais dela. Cronologicamente, essa história de Maia vai se passar 3 anos após Os Pássaros de Cedro. Então a gente vai ver Maia adulta aqui, com 29 anos, vivendo num reino gelado, junto ao seu pai, que foi com quem ela foi embora da Vila Silenciosa, e também junto à sua neném. Maia teve uma filha que no momento tem 1 ano. E essa criança fofinha e também mágica, afinal a linhagem bruxa é passada de mãe para filha, é fruto de um romance proibido. E consequentemente um romance secreto, né? Afinal, se é proibido, as pessoas não podem saber sobre ele. E um romance secreto com quem? Com um príncipe desse reino mesmo que Maia mora. E não apenas mora nesse reino, mas serve ao reino. Maia trabalha para o reino junto com o seu pai. Ambos prestam serviço para a coroa, ele enquanto um guerreiro e ela enquanto uma bruxa que também tem sabedorias relacionadas a ser uma guerreira, afinal ela é filha dele, ela foi treinada por ele, mora com ele desde os 16 anos, no caso só com ele, né? E tudo poderia seguir bem tranquilo. Assim, tranquilo daquele jeito, né? Afinal aqui a gente tem um romance secreto, uma criança que também é secreta, né? Porque não podem saber, afinal a criança ela é considerada bastarda em relação ao reino. Ela não é legítima filha de um casamento, todas aquelas coisas envolvidas, porque esse reino, ele é bem rigoroso em relação às suas normas, às suas tradições. Então a filha não é considerada legítima, Maia não pode ser esposa dele, pelo menos não oficialmente, ainda mais que ela é uma bruxa e tem todo esse estigma relacionado a bruxas. Tanto que por causa de tudo isso, várias preocupações rondam a cabeça da nossa protagonista. Mas apesar de todo esse caos, o príncipe tem um irmão mais velho que
pode assumir o trono e por causa disso ele fica um pouco mais tranquilo de viver a sua vidinha com Maia. Mas, se tudo seguisse tranquilo, não haveria história, não é mesmo? E essa tranquilidade se esvai quando um desastre acontece e esse príncipe vai precisar tomar o seu lugar e subir ao trono. Só que nesse reino as coisas funcionam um pouquinho diferente. Mas para isso acontecer, um novo príncipe herdeiro direto vai precisar de um artefato. Vai precisar de uma coroa. Que coroa é essa? Vocês já podem imaginar pelo título do livro. Sim, a coroa de Faia. Só que os caminhos para se conseguir isso são bem inimagináveis até para a cabeça de uma bruxa. E a partir daí a gente vai acompanhar essa busca pela coroa de Faia, passando por caminhos tortuosos, com complicações e desafios que apenas uma bruxa poderia conseguir acessar e resolver. Só para que tudo seja um pouco menos pior do que aparenta ser, porque é fácil, não necessariamente quer dizer que vai ser. E essa é uma aventura tão boa de acompanhar, gente. Nossa, eu surtei muito enquanto eu lia. Porque mistura os mistérios do caminho, a magia necessária a ser usada, quais conflitos que podem acontecer. Sem falar que, imagina só, Maia tendo que estar ao lado do seu grande amor, tendo que segurar o coração e as emoções, porque eles não vão estar sozinhos nessa história. Então, assim, são pessoas que vão na busca dessa coroa e aí Maia tem que se segurar e ele também para não mostrar para as pessoas, né, tudo que ele sente, tudo que tá acontecendo. E Maia precisa usar várias artimanhas para conseguir coexistir no mesmo lugar que ele sem levantar suspeitas. Então é um caminho complexo e arriscado, repleto de sentimentos, e que é necessário sempre seguir em frente. Eu sou muito apaixonada pelos contos da Vila Silenciosa, vocês que me acompanham já sabem disso. Mas a cada conto novo que Giovanna lança, eu vou me encantando a cada vez mais por esse universo. E além disso, vou me encantando a cada vez mais também pela escrita de Giovanna. Principalmente porque ela consegue transmitir as intensas sensações que os personagens estão sentindo. E nesse aqui, isso se mostrou de forma ainda mais presente. Porque Maia é uma personagem intensa. É uma personagem bem sentimental, por mais que ela tente esconder isso, por mais que ela se mostre mais forte do que ela é, e não que ela não seja forte, ela é muito forte. Falando em força, os seus poderes ilusórios, né, a sua magia, ela é muito mais do que aparenta ser. Ela é muito mais do que apenas a mágica presente nela. É sobre algo além que a gente se conecta, mesmo que a gente não seja bruxa. Isso porque Giovanna usa o recurso do poder de Maia para ser algo que nos retrate. É sobre nossas vulnerabilidades, sobre as nossas dores, sobre como vamos tentando lidar com nossos próprios fantasmas que não calam a boca na nossa cabeça. E por causa disso também a magia se mostra aqui de forma ainda mais presente e intensa. E vamos sentindo o que Maia tá sentindo. Mas é claro que não é só aí que a fantasia é presente, mas é também na emoção das cenas. Eu me vi muito naquela floresta gelada, enfrentando o que a nossa bruxa Maia e os guerreiros que estavam com ela também estavam vendo e enfrentando. Sentindo frio junto com cada uma dessas pessoas. Sentindo desespero com cada uma dessas pessoas. Ficando arrepiada, com o coração batendo forte. Temendo junto, enfrentando junto, torcendo junto, tendo esperança junto. Por isso que eu sempre destaco que ler Giovanna é sempre um relembrar o porquê eu amo tanto ler fantasia. E uma das coisas que eu gosto muito nos contos da Vila Silenciosa é que sempre parece que as coisas seguirão apenas por um caminho, mas elas sempre vão além. E isso sem desconectar as histórias. Porque se tem uma coisa que eu já falei pra vocês aqui antes, é que às vezes um livro tá indo muito legal, mas aí ele se quebra e parece que começou uma nova história. E isso não faz muito sentido e não é muito legal de ler, pelo menos eu não acho. Se eu tô lendo um livro, eu quero ler a história daquele livro, não duas histórias. Só que aqui tudo se conecta. E vocês vão ver que a jornada de Maia vai para além da busca pela coroa. Lembra que eu falei que não é muito legal vocês lerem esse conto de forma independente igual os outros, né? E isso não é apenas porque a história se passa no futuro de Os Pássaros de Cedro. E isso porque tem certas coisas que aconteceram no passado que envolvem Maia. E ela precisa tomar decisões importantes, já que o que a gente vai percebendo é que o destino dela é bem ligado
ao destino da Vila Silenciosa. Mesmo que ela tenha ido embora há tanto tempo, porque não aguentava mais viver da forma que ela vivia quando morava lá. Ela precisa tomar decisões importantes. Importantes enquanto mãe, importantes enquanto bruxa guerreira e importantes enquanto uma mulher apaixonada por um príncipe proibido. Essa é uma história intensa e bonita, com uma fantasia bem presente, mas que vai para além disso, como sempre. É uma história sobre saber lutar pelo que acredita, mesmo quando isso te assusta. É uma história que nos faz lembrar sobre enfrentarmos as vozes nas nossas cabeças, porque na maioria das vezes elas não são nossas amigas. É uma história sobre saber abrir mão do que amamos pelo que tanto acreditamos. Isso pensando no que amamos que nos faz de fato bem e no que só parece nos fazer bem. É sobre tentar proteger quem amamos, principalmente quando coisas além da nossa compreensão acontecem. Mas e aí, será que Maya vai conseguir encontrar a Coroa de Faia? E para além disso, de que forma será que ela está ligada à Vila Silenciosa? Para descobrir tudo isso, você precisa ler A Coroa de Faia, de Giovanna Salomão, que está disponível agora mesmo para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra na página da Amazon. E o link para você adquirir o seu exemplar está disponível aqui na descrição. Vou aproveitar e deixar na descrição também os outros contos da Vila Silenciosa para você conhecer todos eles, se você não conhece ainda. Se você já me assiste, me acompanha, já está acompanhando essa saga já tem um tempo, você já vai direto para a Coroa de Faia, né? Se não, lê os outros e lê ele também. Todos são disponíveis no Kindle Limited para empréstimo, tá certo? E eu vou deixar aqui na descrição também os links das redes sociais de Giovanna, se você ainda não a conhece, não a segue, para ir lá conhecer mais os seus trabalhos, acompanhar ela, ver os seus próximos lançamentos. Vou deixar no final desse vídeo os cards sobre cada conto da Vila Silenciosa, que já saiu vídeo aqui no canal para vocês irem lá assistir, conhecer, tá certo? Essa história tem classificação indicativa mais 14 anos. Ela aborda alguns temas sensíveis em relação à saúde mental, mas nada a um ponto que aumente a classificação indicativa dela. Esse conto, ele não é cozy fantasy igual aos Pássaros de Cedro. Aqui é algo mais maduro mesmo em relação aos outros. O ciclo da Vila Silenciosa vai sendo deixar a fantasia de forma ainda mais intensa, mas ainda assim a classificação indicativa se mantém. E como sempre, vocês já sabem, eu só não me alongo mais falando da história por quê? Porque senão será spoiler e eu nunca quero estragar as suas experiências de leitura. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.